Na história do futebol, muitas vezes vemos jogadores tomarem decisões arriscadas para dar um salto na carreira, né? Alguns forçam a saída do clube onde estão, entram em conflito com dirigentes, com técnicos e até com a torcida, e tudo isso em busca de uma transferência que eles acreditam ser o próximo passo de suas carreiras. Em alguns casos, essa aposta dá certo e o jogador brilha em um novo time, né? E assim, de fato, ele consegue alavancar ali o seu desempenho e a sua visibilidade. Mas em outras vezes, e eu arrisco dizer que até em muitos casos, tá? O resultado é um desastre. Hoje vamos mergulhar em 7 histórias de craques que forçaram a saída de um clube e acabaram vendo suas carreiras entrarem em declínio. É quase como se fosse uma maldição ou um karma, sabe? O cara sai de um clube onde ele é ídolo de uma forma forçada e assim, entrando em atrito ali e de repente a carreira dele desanda completamente logo após isso, tá? Então confira quais são os jogadores que passaram por isso de trave a trave. Com certeza vocês estão vendo toda essa novela de Isaac com o Newcastle e Liverpool, né? O cara tá forçando a saída do clube, não tá comparecendo a eventos, não quer mais jogar pelo Newcastle, mesmo tendo contrato e tendo renovado esse contrato há pouco tempo. Mas o que o Isaac tem a ver com esse vídeo de hoje, né? Ele ainda não forçou a sair, ele ainda não saiu, a carreira dele ainda não teve uma queda. Mas bem, é isso que eu quero mostrar aqui hoje, tá? 7 jogadores que forçaram a saída de seus clubes, saíram brigados de onde eram ídolos e de repente viram suas carreiras desmoronarem, cara, serem completamente afundados, como se fosse uma espécie de karma por terem forçado suas saídas. E o primeiro caso que a gente vai trazer aqui hoje é desse espanhol aí que poderia muito bem ser brasileiro, né? Em 2017, Diego Costa vivia uma relação intensa com o Chelsea. Na temporada anterior, ele tinha sido artilheiro da equipe com 22 gols, e sendo 20 deles na Premier League, cara, liderando o clube rumo ao título inglês sob o comando ali de Antônio Conte. Então, aos 28 anos, ele estava no auge de sua carreira, e ele tinha sido excelente também no Atlético de Madrid, né, antes de ir para o Chelsea. Pra você ter uma ideia, cara, desde a temporada 12-13, que foi a primeira dele no Atlético de Madrid, até a temporada 16-17, que foi a última dele no Chelsea, em todas as temporadas ele fez ao menos 20 gols, tá? 20 gols entregues ali durante as temporadas. E sendo algumas excelentes, tá? Por exemplo, no Atlético de Madrid, né, ele chegou a entregar 36 gols, cara. Então foram 5 temporadas seguidas de altíssimo nível de um Diego Costa muito dominante, tá? Um cara muito rápido, muito forte, né, que gostava de ter campo pra arrancar e era muito difícil tirar a bola dele quando ele dava aquelas arrancadas, foi muito importante para títulos do Atlético de Madrid, enfim. Só que chegou essa temporada no Chelsea, ele já não estava com uma relação tão forte, digamos assim, com o Chelsea, né, principalmente com o Conte. Tiveram alguns atritos ali, e no meio dessa temporada 16-17, que ele entregou aqueles 20 gols na Premier League, ele teve uma discussão com o Conte, onde houve ali talvez uma vontade do Diego Costa em sair. Ele tinha uma proposta de um time da China, só que o Chelsea não quis muito liberar ele, e enfim, acabou acontecendo uma discussão ali, uma briga, um atrito mesmo do Diego Costa tanto com a diretoria quanto com o Conte, e eles meio que prometeram para o Diego Costa que ele seria vendido ao término da temporada, isso se ele ficasse lá, né, e ajudasse o Chelsea a conquistar o título. E bem, cara, ele ajudou, né, ele fez os 20 gols, ele ficou até o fim da temporada, o Chelsea foi campeão, e aí na janela de meio do ano, né, antes da próxima temporada iniciar, ele veio de férias para o Brasil, e as negociações do Chelsea com o Atlético de Madrid não avançaram, então ele ficou muito bravo, né, meio que achando que o Chelsea não tinha cumprido a promessa e tudo mais, então ele não se reapresentou, ficou no Brasil. Nesse meio tempo ele postou, né, o Chelsea já com a temporada iniciada, ele postando foto com a camisa do Atlético de Madrid, entende? Então assim, forçando a saída claramente, não respeitando o clube ali, né, e o contrato que ele ainda tinha, acabou que ele saiu mesmo do Chelsea, né, ele foi para o Atlético de Madrid, isso demorou um pouquinho, foi até depois do término da janela, ali em setembro, então ele saiu de forma forçada, e nessa temporada, né, em que ele forçou a saída, já na primeira ali de volta ao Atlético de Madrid e saída do Chelsea, ele fez apenas 7 gols na temporada, e sim, cara, ele ficou 4 temporadas no Atlético de Madrid, e só pra você ter uma ideia da queda que foi, né, a carreira de Diego Costa depois disso, se você somar as 4 temporadas que ele ficou no Atlético de Madrid, somar os gols, né, que ele fez nessas temporadas, não dá os 22 gols que ele fez no Chelsea na última temporada dele lá. Então assim, um declínio gigantesco. Ele veio pro Brasil depois, né, também não conseguiu se firmar em nenhum time, e é isso, cara, esse é o nosso primeiro caso de hoje, e é um caso bem gritante, tá? O Diego Costa parecia ser um atacante que ia ser muito dominante, era um cara muito bom mesmo, viveu o seu auge no Chelsea, e quando voltou para o Atlético de Madrid, perdeu espaço para Griezmann e até para o Morata, tá? E sofreu com lesões também, enfim, nunca mais reencontrou o nível que o colocou entre os atacantes mais temidos do mundo. Então dá pra gente concluir que forçar aquela saída do Chelsea, onde ele era ídolo e campeão, marcou o início de sua queda, e uma queda estrondosa, tá?
Antony foi um dos destaques do Ajax na temporada 21-22. Ele marcou 12 gols e deu 10 assistências, sendo peça fundamental do time na Champions League, apesar de terem caído nas oitavas, mas foi peça fundamental também no título do campeonato holandês. Com apenas 22 anos, ele era tratado como uma das maiores promessas no futebol europeu, tá? Muitos times ali sondando o Antony, e quando ele recebeu a proposta do Manchester United, né, ele iria então reencontrar o seu técnico Erik ten Hag, o seu ex-técnico de Ajax no caso, ele decidiu que não havia mais volta, cara. Para forçar a transferência, Antony se recusou a treinar e ficou afastado até que os clubes chegassem a um acordo. O Ajax não estava querendo ceder tão facilmente a sua joia, né, para o United. Só que aí o negócio veio, né? O United pagou 95 milhões de euros ali por volta dessa casa, né, um valor astronômico, e o que parecia ser o início de uma trajetória de estrela, né, cara, acabou virando um pesadelo. Ele até começou bem, a gente já comentou várias vezes sobre isso, né? Ele fazendo gol contra o Arsenal, decidindo os jogos ali. Só que nas 2 temporadas em Old Trafford, cara, Antony marcou apenas 8 gols no total, e a segunda temporada dele marcada por memes, foi uma queda gigantesca. Ele foi muito criticado por sua irregularidade e muito também por polêmicas fora de campo. Então o que era para ser um salto de qualidade virou um peso gigantesco em sua carreira, tá? E teve uma queda gigantesca e hoje ele parece travado nessa condição. Até voltou a jogar bem no Betis, mas agora o seu futuro ainda é incerto, não se sabe se ele vai ficar no Manchester United, se ele vai voltar pro Betis, enfim, cara. É mais um caso de um cara que não deu um salto na carreira depois de forçar uma transferência. Alexis Sanchez era simplesmente o melhor jogador do Arsenal no período entre 2015 e 2017. Para você ter uma ideia, na temporada 16-17, ele marcou 30 gols em todas as competições, sendo o protagonista absoluto do time, cara. Aos 29 anos, ele estava em seu auge físico e técnico, e ele já vinha bem desde os tempos de Barcelona, tá? Ele chegou a ser titular do Barcelona, acabou perdendo espaço depois da chegada de Neymar, mas ele foi muito bem no Barça, tá? E no Arsenal ele era estrondoso, cara. Dá pra dizer que é o maior chileno da história, né? Muita gente considera isso, mas ele começou a se mostrar insatisfeito com a falta de competitividade dos Gunners, então recusou renovações, deixou claro o seu desejo de sair e no início de 2018 forçou a sua mudança para o Manchester United. A troca parecia perfeita. Sanchez chegou como uma grande estrela, né, ganhando o maior salário da Premier League, só que em campo o impacto foi o oposto. Marcou apenas 5 gols em 45 partidas pelo Manchester United, cara, virou reserva e símbolo de um time que não engrenava. Pouco tempo depois ele foi emprestado à Inter de Milão, onde também não reencontrou seu auge, então sua escolha de forçar a saída do Arsenal marcou o fim da sua carreira de elite. E lembrando que aquele não era um Arsenal muito estruturado como é hoje em dia, tá? Então o Sanchez se destacou muito em um Arsenal muito mais bagunçado, cara, o que prova que ele era sim um cara muito bom e que estava num nível excelente. E a gente fica naquela história, né? Será que se ele tivesse ficado no Arsenal, né, aguentado ali um pouco as baixas do time, ele teria ajudado o time ainda mais nessa alta que tem hoje em dia, né? Talvez se ele tivesse ficado ali, teria sido ainda mais ídolo, enfim, forçou a saída e a gente viu no que deu. Agora esse caso aqui é muito interessante porque poucos jogadores eram tão amados quanto o Fernando Torres foi em um determinado momento no Liverpool. Entre 2007 e 2011, o atacante espanhol marcou 81 gols em 142 jogos, sendo o ídolo absoluto em Anfield. Ainda na temporada de 2009-2010, mesmo enfrentando lesões, né, começado ali o seu período de enfrentamento dessas lesões que marcaram sua carreira, ele havia marcado 22 gols, cara, mas em janeiro de 2011, aos 26 anos, Torres meio que perdeu a paciência com a falta de títulos de competitividade do Liverpool. Ele pediu para sair, chegou até a entregar um pedido formal de transferência, né, pressionando o clube ali a vender o cara, né, e no último dia da janela, o Chelsea pagou 50 milhões de libras, na época um recorde da Premier League. O problema é que em Stamford Bridge o El Ninho nunca foi o mesmo, cara. Em 4 temporadas ele fez apenas 20 gols na liga, perdeu espaço para Drogba e depois Diego Costa, enfim, se tornou o símbolo de uma transferência frustrada e de uma queda absurda na carreira, tá? E mesmo tendo conquistado a Champions de 2012, né, até a Eurocopa ele conquistou ali, individualmente ele nunca voltou ao nível de Liverpool. E a gente tem essa sensação de que o El Ninho foi um cara que teve uma carreira meio que flopada, né? Porque se esperava muito dele, muita gente comparava inclusive ao Ronaldo Fenômeno, tal, que é um absurdo você pensar hoje em dia, mas na época, cara, ele tinha umas características muito parecidas sim. Uma baita arrancada, né? Um poder ali de arrastar a marcação e parar só dentro do gol, impressionante. Mas é isso, cara, forçar a saída acabou custando sua aura de craque e, enfim, ele acabou não sendo mais tão visto como um ídolo do Liverpool, porque saiu para o Chelsea ali, que é, querendo ou não, um rival, e acabou flopando completamente, né, cara? Ou pelo menos, se você não considera que flopou, ele não atingiu o pico que se esperava.
Wesley Fofana era considerado uma das maiores promessas defensivas da Premier League. Em 21-22 ele foi destaque do Leicester mesmo após sofrer uma grave lesão e com apenas 21 anos ele tinha um futuro brilhante, tá? Quando o Chelsea fez uma proposta, Fofana decidiu que não jogaria mais pelos Foxes. Ficou semanas afastado, treinando separado, né, forçando o clube a vendê-lo e o negócio saiu por 80 milhões de euros em agosto de 2022. O Chelsea sempre pagando muito, né, cara, por jogadores que talvez ainda não tenham apresentado tanto assim. Mas desde que ele chegou a Londres, sua carreira ainda não decolou, né? Sofreu lesões constantes, perdeu quase toda a temporada seguinte a essa de transferência e ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto, né? O zagueiro que parecia destinado a ser um dos melhores do mundo acabou ficando marcado mais pelas ausências do que pelo talento e pelo salto que ele deveria ter dado após sair do Leicester. Victor Osimhen foi um dos principais nomes do Napoli no histórico título da Série A de 22-23, marcando 26 gols na liga e 31 na temporada como um todo. Ele era a estrela do time ao lado de Kvaratskhelia, muita gente considerava inclusive o Osimhen como mais importante para o time do que o Kvara, né? Ele tinha apenas 24 anos e parecia destinado a brilhar em gigantes como o Real Madrid, Manchester United, Chelsea, enfim, até o PSG chegou a sondar o cara, mas no ano seguinte, cara, o relacionamento com o clube azedou, né? Brigas com a diretoria, atritos com o técnico e até um episódio polêmico em redes sociais fizeram o atacante querer sair a qualquer custo. E aqui é preciso dizer, né, cara, que nesse caso talvez não seja tão culpa do Osimhen assim, essa forçada, porque o Napoli pecou bastante com ele também, né? Fez brincadeiras ali, brincadeiras entre aspas, que tem um cunho racial, né? Meio que desrespeitando mesmo o seu jogador. Eu não acho que o Arsenal seja o mocinho dessa história, tá? Mas o fato é que o Osimhen queria sair do Napoli, cara. Isso era bem claro. Ele chegou a se recusar a participar de alguns eventos oficiais e deixou claro mesmo que queria ser vendido. O mercado esperava uma transferência milionária para um dos maiores clubes da Europa, né? Muitos rumores de que ele iria para o Chelsea, inclusive teve proposta do Chelsea, mas parece que as conversas com o próprio Osimhen não fluíram porque ele estava exigindo muito, né? Um salário muito alto do que o Chelsea achava que ele merecia. Teve rumores de ele ir para o PSG, Manchester United, cara, só gigantes, mas para surpresa de geral, ele em 2024 acabou assinando com o Galatasaray da Turquia e desde então seu nome praticamente desapareceu do cenário europeu, né? Tudo bem que ele foi bem no Galatasaray, né? Ele não teve uma queda na carreira como os outros nomes aqui dessa lista, ele até marcou muitos gols, mais de 30 gols ali com o Galatasaray, mas é o Galatasaray, né, cara? É um clube da Turquia, é um campeonato que não tem tanta visibilidade, então se a gente analisar por esse aspecto de dar um salto na carreira, né, aumentar sua visibilidade, com certeza o Osimhen deu um salto pra baixo, assim como todos os outros dessa lista, tá? De protagonista da Série A e desejado no mercado todo, o Osimhen caiu para um campeonato de menor visibilidade e sua carreira não teve mais o mesmo brilho até aqui. Ele é um cara até que relativamente jovem ainda, então ele pode sim voltar para um mercado mais forte europeu, mas até aqui a sua carreira deu um salto para baixo, tá? E talvez o exemplo mais famoso dessa lista seja Philippe Coutinho. No Liverpool, era o grande craque do time, né, cara? Na temporada 16-17, ele marcou 14 gols e deu 9 assistências, e já começava 17-18 voando, com mais 12 gols até janeiro. Aos 25 anos, ele estava no auge e parecia pronto para ser o camisa 10 de qualquer gigante europeu, mas ele já era o jogador mais importante de um gigante, que era o Liverpool. E é isso que talvez a galera pegue um pouco no pé, né? Quando o Barcelona chegou, o Coutinho fez de tudo para sair, cara. Faltou a treinos, alegou dores misteriosas e pressionou publicamente o Liverpool para sua saída, né? Em janeiro de 2018, os catalães pagaram 135 milhões de euros, a terceira transferência mais cara da história, e levaram o menino lá de Liverpool. Mas o sonho virou pesadelo, cara. No Barça, Coutinho nunca se encaixou, oscilou entre titular e reserva muitas vezes, foi emprestado ao Bayern de Munique, onde até jogou bem ali, né? Inclusive contra o próprio Barça, mas ele voltou sem confiança e perdeu completamente o brilho. Depois disso ele passou por Aston Villa e hoje é lembrado mais como um dos maiores flops da história do mercado do que por tudo que ele fez no Liverpool, que é uma coisa muito ruim, né, cara? Ele foi um grande jogador no Liverpool e com certeza o mundo todo se lembra mais dele como flop do Barça do que como um grande jogador dos Reds. Forçar a saída do Liverpool, onde era ídolo e protagonista, acabou sendo talvez o maior erro de sua carreira. Essas histórias mostram como no futebol as decisões de carreira podem mudar tudo. Forçar a saída de um clube pode parecer a solução imediata e correta, mas o risco é enorme, cara. Perder o carinho da torcida, manchar a sua imagem e pior ainda, ver o seu desempenho despencar por uma mudança que talvez não fosse necessária naquele momento, né? Diego Costa, Osimhen, Antony Alexis Sanches, Fernando Torres, Fofana e Coutinho são exemplos de que muitas vezes a pressa em mudar de ares pode custar muito caro, e no futebol, onde a memória é curta e a pressão é imensa, nem sempre existe uma segunda chance.
Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você lembra de mais alguns nomes que também tiveram essa queda gigantesca na carreira após episódios de forçar saída, comenta aí embaixo. É claro que eu tô fazendo esse vídeo porque a gente tá vivendo isso no mercado atualmente, né? O Alexander Isak está forçando sua saída do Newcastle de todas as formas, faltando a eventos, fazendo todo o roteiro que a gente já viu sendo feito por muitos jogadores aqui, né? E ele quer muito ir para o Liverpool e, cara, enfim, a gente tem muitos exemplos recentes de que isso não deu muito certo, né? Então talvez o Isak não devesse agir assim, né, cara? Mas é isso, curte, comenta, se inscreve no canal e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.